Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, e saudamos a todos os que nos acompanham na comunidade Paz e Bem, os que também nos seguem pela Universidade Livre Pampédia e pela Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E hoje temos aqui uma convidada muito interessante que vai nos trazer novidades muito inéditas, que pouca gente conhece, né, no Brasil, pelo menos que eu saiba, que é a Márcia Bianchi, porém o nome religioso é Mavés Percy Queriduen, né? Queriduen, falei certo? Queridwen. Queriduen. Isso é celta, isso é celta, Quase, quase. é celta, Queridwen é é o celta. nome da deusa grande mãe do panteão galês. Né? Muito Então, nós celta. vamos hoje conversar sobre Wicca. Né? A Márcia ela é advogada, tem mestrado em Poder Legislativo, é professora universitária, foi durante mais de 30 anos consultora legislativa da Câmara dos Deputados, né? E é sacerdotisa da tradição Wicca. Então, nós primeiro vamos pedir para você, Márcia, contar um pouco da sua trajetória, da vida profissional, religiosa, enfim. Só um adendo, hoje eu sou chefe de cozinha. Ah, é, chefe de cozinha. Esqueci desse detalhe Segunda profissão. importantíssimo. Eu adoro, eu gosto de cozinhar também. Hoje Mas o que eu mais gosto é cozinhar, né? Se tivesse curso de culinária quando eu fui fazer faculdade, certamente eu não teria feito direito, mas você sabe de uma coisa, eu sempre, desde adolescente, sempre gostei muito de música clássica, principalmente de ópera, né? E eu ficava chocada na época, hoje é uma coisa que eu entendo perfeitamente, que o Rossini, o compositor do Barbeiro de Sevilha, chegou a um ponto que ele parou de compor, parou e foi ser chefe de cozinha. Ele recebia seus amigos, sabia disso. tanto que existe o bife à la Rossini, que foi ele próprio que criou. É mesmo, eu não sabia disso, que E aí interessante. eu achava isso um absurdo quando eu era adolescente. Hoje eu compreendo, porque eu adoro cozinhar também. Mas conte para nós a sua história, Márcia, por favor. Bom, Dória, eu fui criada numa família católica, mas aqueles católicos assim, né? Católico de preencher formulário, né? Religião católica, que ia na missa só nos enterros, casamentos, formaturas. Mas eu, porque comecei minha vida num colégio de freira, eu era bem ligada à religião, né? Então, a religião sempre foi um ponto importante para mim. Eu sou pisciana, né? Piscianos tendem a ter esse lado espiritual mais forte. E fiquei na Igreja Católica, participando ativamente, né? Comunidade jovens, aquelas coisas, até uns 16 anos, quando eu me crismei. Quando eu fiz a crisma, de repente eu percebi que você tem todo aquele negócio de fazer curso, tal, uma reflexão, né? Eu percebi que aquilo ali não. Eu achava que a religião tinha que ser transformadora, e eu comecei a achar que não transformava a minha vida entrar e sair de uma missa. Aí comecei uma peregrinação por todas as religiões que você possa imaginar, começando por todas as igrejas protestantes também, não era aquilo. Eu falei, bom, então vai ver que é fora do cristianismo. E fui buscando, e assim fiquei durante alguns anos, até que eu lidava desde criança com produzir alguns fenômenos paranormais. Aí me aproximei mais de um lado, um approach mais científico de religião. Mas até aí eu já tinha passado por de igreja messiânica até sinagoga, eu já tinha tentado ir, entendeu? Mas nada tinha a ver comigo. E eu tinha uma visão muito acentuada, assim, de fantasma, né? Espíritos encarnados e tal. Passei pelo kardecismo, eu estava no comecinho da faculdade, eu me lembro quando eu fui na Federação Espírita aqui em São Paulo, me falaram como é que era a formação longuíssima, né? Que nós E aí somos eu falei, contra. gente, eu vou me formar, acho que eu estava no primeiro ano de Direito, eu vou me formar em Direito antes
de chegar aqui a fazer parte desse grupo de médiuns, não. Desculpa, não é para mim. Ô, Márcia, deixa eu só te falar que nós, como espíritas kardecistas, nós somos contra essa formação longa que tem na federação. Aliás, nós Não, somos outsider, né, da Gente, era uma federação. coisa assim, era É ridículo. tudo muito longo, arrastado, muito superficial, eu não curti. Aí, enfim, né, encurtando essa história, eu comecei a frequentar a Provida, que é um grupo espiritualista aqui de São Paulo, que vocês devem conhecer, e fiquei muito feliz, aprendi muita coisa na Provida, principalmente desenvolvi minha clarividência, já tratada de um aspecto mais científico, né, científico entre aspas, né, esse cientificismo esotérico que a gente tem acesso, New Age, né, e depois disso eu acabei indo para a Umbanda, porque a visão de espíritos desencarnados era muito frequente, e além de ver, eles começaram a me buscar para conversar, né? E eu achei que o approach melhor era na Umbanda. Eu cheguei na Umbanda, me apaixonei pela Umbanda perdidamente. Fiquei 15 anos na Umbanda, até ser mãe de santo, né? Só que e eu era muito feliz como sacerdotisa da Umbanda, porque na Umbanda é muito comum você ouvir as pessoas dizerem que estão lá por medo, porque tem medo de pararem, porque o guia castiga, bababá, o orixá castiga. Eu não acreditava em nada disso, achava um sacerdócio lindíssimo. E se você me dissesse em 1989 que um dia eu não ia ser mais um bandista, eu ia dar risada. Só que, nessa época, a minha preta velha, ela passou uns meses me pedindo para comprar vários livros diferentes. E era um tipo de leitura orientada pelo espírito. Ela me pedia para entrar numa livraria, geralmente era ou nos sebos ali da Praça da Sé, ou na livraria Pensamento, e eu escolhia lá alguns livros, e ela me mandava ler da página tal à página tal. E aí, quando você pegava todos os livros, era o mesmo assunto, de várias abordagens. Então, e um dia ela me chegou e falou assim, não, esse mês você vai comprar um livro só. Entra numa livraria grande e compra um best-seller que chama O Poder da Bruxa. E eu li esse primeiro best-seller sobre o Wicca, publicado no Brasil, que é de uma bruxa americana chamada Laurie Cabot. Foi best-seller nos Estados Unidos, foi best-seller aqui. E depois desse livro, assim, aquela religião, que era a religião da deusa, que, pelo que eu estava lendo ali, parecia que eu tinha que morar nos Estados Unidos ou na Inglaterra para praticar, porque eram as origens da religião, vinda da Inglaterra. Mas aquilo ali começou a ficar tão presente na minha vida, com o anseio de prática, tudo. E as pessoas me falavam, junta tudo, né? Que brasileiro junta tudo mesmo. E eu falava assim, olha, não sei por quê, mas instintivamente eu sei que não dá. Né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Wicca, talvez, né? E aí você vai ver que realmente não dá. Mas na época eu nem sabia, só que instintivamente, acho que a minha alma sabia, né? Que não tinha condição de juntar as duas coisas. E eu fiquei um ano e tanto esgarçada, assim, entre as duas vocações. Entre uma coisa que eu conhecia muito bem, que eu já era dirigente e já tinha pessoas que eu já estava instruindo na mediunidade, já estava desenvolvendo a mediunidade, porque eu fui para Brasília, passei no concurso da Câmara, fui para Brasília, e lá eu frequentei alguns terreiros, não gostei de nenhum, resolvi abrir o meu próprio, né? Meu guia, meu caboclo, pediu o terreiro dele. E aí eu já tinha, nessa época, já estava com o terreiro com 22 pessoas se desenvolvendo na linha de mediunidade. Acontece que, nessa época, eu fiquei tão assim, eu me sentia um cabo de guerra sendo partido no meio, sabe? Um puxando para um lado, outro para o outro. E aí, um domingo, eu me lembro que eu estava muito brava, virei e falei assim, olha aqui, guias, orixás, deusas, vocês vão aí, vocês vão sentar e vão resolver.
porque eu vou quebrar. Se vocês não resolverem para que lado eu vou e me darem um sinal assim bem claro, eu não vou fazer nada, porque eu vou quebrar, vou pirar. Cheguei naquele dia, bom, domingo, quinta-feira era a gira, né? Fazia uma gira por semana. Foi quinta-feira para o terreiro. Naquela noite, Dora, se você acredita, as 22 pessoas que estavam desenvolvendo mediunidade no meu terreiro, as 22 vieram me dizer que estavam se mudando de Brasília. Nossa, as 22. Nenhuma brigou comigo, nenhuma falou que ia abandonar a Umbanda, pelo contrário, queriam referências de onde procurar para cidades que eu... Era assim, uma era mulher de militar, o marido tinha se transferido. A outra passou no vestibular em Belo Horizonte. A outra, minha mãe adoeceu, pediu para eu morar no Nordeste. As 22 pessoas, na mesma noite, vieram me comunicar que estavam se mudando. Então, foi um sinal da deusa mesmo, hein? De acordo deles, né? Até hoje, eu acho que foi tudo tranquilo, mas decidiram que eu ia ser da deusa. E aí eu doei as coisas do terreiro. Do terreiro e comecei a praticar o Wicca. E era muito difícil nessa época. Não tinha internet, não tinha cartão de crédito internacional para você comprar livro. Não é como hoje, que uma pessoa quer começar nesse caminho, que ainda é relativamente desconhecido, mas nem de longe tão desconhecido como era no começo da década de 90, quando eu comecei, né? E a impressão que você tinha é que você era a única pessoa no país que estava fazendo aquilo. Até que teve uma bruxa brasileira que publicou o primeiro livro de uma bruxa brasileira, foi a Márcia Frazão, lá do Rio de Janeiro, hoje minha grande amiga. E aí é isso. Então, esse foi o começo da história, né? E aí comecei aos trancos e barrancos, como eu falo, eu sou uma verdadeira bruxa vira-lata brasileira, porque eu primeiro passei por uma experiência de auto-iniciação, depois fui conhecer uma tradição e outra e outra. E nesse meio do caminho, o buscador, ele sempre acaba encontrando pessoas boas e pessoas não boas, né? E assim, mas a deusa te conduz, né? Você acaba chegando onde você tem que chegar, até que eu formei meu próprio coven, que já tem 22 anos, né? E acabamos nos transformando na primeira tradição de Wicca genuinamente brasileira. Agora, então, duas perguntas, que eu fiquei muito curiosa, que você, então, nesse caso, quer dizer, agora eu vou falar da linguagem, a partir da perspectiva, a linguagem kardecista ou umbandista. Você nasceu médium, né? Sempre foi médium. Uhum. E você, na Wicca, ainda usa essa mediunidade de alguma maneira? Você vê espírito, se comunica? Esse é um ponto. E outro ponto, o que é Wicca? Que é O que você quer que eu responda primeiro? Primeiro, essa curiosidade que eu fiquei ardentemente curiosa. Olha, o que a gente fala na Wicca? Que todas as pessoas têm acesso a todos os dons, né? Então, a mediunidade é um tipo de dom. Você pode ser um clarividente, ou você pode ser um clarividente mediúnico, ou por si só. Você pode ser, porque pode ser, no caso da Umbanda, vou falar da Umbanda, que é a minha experiência, né? Uma coisa é a sua visão, você tem dons de visão. Sim, outra coisa é a visão do guia, que sim, já aí seria um fenômeno mediúnico, e a sua clarividência não é um fenômeno mediúnico. Mas a gente acredita que todas as pessoas têm acesso a quaisquer dons. Telepatia, o que você imaginar, né? Telepatia, empatia, mediunidade, vidência, né? premonição. Clareaudiência, todo mundo é capaz de fazer tudo isso. Só que você tem aptidões maiores para uma coisa ou para outra. Daí todo mundo pode desenvolver em tese. Então, no treinamento de uma bruxa ou de um bruxo, o que a gente procura fazer? Descobrir em que dons a pessoa tem mais aptidões e em quais ela quer se desenvolver. Por exemplo, ela é uma pessoa que trabalha em sonhos,
Então, vamos trabalhar sonhos lúcidos com aquela pessoa. Tal. Ela prefere clarividência, então vamos fazer exercícios de clarividência. E assim a gente vai fazendo cada pessoa exercer seus dons. Então, a mediunidade se coloca como um dom. Não é um central do culto, não depende a prática de bruxaria não depende da mediunidade, mas você pode ter fenômenos mediúnicos no sentido de que você vai ver espíritos, ou conversar com eles, ou se informar com eles. A gente tem um valor muito importante na nossa religião, que é a ancestralidade. Então, os ancestrais do seu grupo de bruxaria são antigos bruxos desencarnados, que se afinizam com o jeito de você praticar a bruxaria hoje, e às vezes vem te aconselhar, vem te proteger, etc. Então, existe também esse fenômeno mediúnico, inclusive, bem recebido nos grupos de bruxas, né? Agora, você pode ter um grupo de bruxas tranquilamente exercendo a religião, sem ter ninguém que tenha um contato com espíritos. Né? Então, independe, mas é uma coisa que agrega, né? Aceitável. Eu só aprendi onde é o botão do liga e desliga, né? Por exemplo, hoje, se eu for fazer uma cura de uma pessoa, eu me abro para ver o que a pessoa tem. Se tiver a ver com algum espírito, eu vou perceber. Claro. Né? E aí, então eu falo que... A gente não deixa de ser médium, não dá para deixar de ser médium. Não dá para deixar de ser médium, é impossível. Eu sou, por isso eu sei que a gente não tem impossível. Como. Inclusive, né, hoje, eu não não incorporo meus guias de Umbanda, mas se eu quiser conversar com eles, eles estão aqui. Não é que eu comecei a praticar o Wicca e eles deixaram de existir, né? Claro. Eles estão aí, me aconselham às vezes, né, em algumas coisas, mas já não faz parte da minha prática religiosa, é bem diferente, né? Então, explica para o público em geral, de maneira bem prática, o que é o Wicca. Bom, o Wicca é a bruxaria moderna, né? Eu pratico uma modalidade de bruxaria que se denomina bruxaria neopagã. É uma religião ecocentrada, né? Então ela é centrada na Terra, nos ciclos da Terra e da natureza em geral, que vê a divindade principal que a gente cultua, que a gente chama de a deusa criadora de tudo. Nós não acreditamos num Deus Pai criador de todas as coisas, mas uma deusa mãe criadora de todas as coisas, que aí é a grande diferença desse tipo de crença. Não é transcendente à criação. Deus é imanente à criação. Então, o que significa isso? Vamos usar a religião cristã como exemplo. Está lá no Gênesis. Deus criou o mundo, deu para o homem um lugar especial, porque o homem é mais parecido com a divindade do que os outros seres, mas o Criador está fora da criação, ele não é a criação, ele transcende a criação. Na Wicca, a gente não acredita nisso. A deusa é a natureza, então a deusa é a realidade material. Então, o que eu chamo de divindade ou deusa é o universo, tá? Então, nada do que existe está fora do corpo da deusa. Eu, você, o cachorro, o gato, o computador, o seu óculos, os livros atrás de você, a luz, o ar, as estrelas, tudo é a deusa. O coronavírus é a deusa, Hitler é a deusa, as coisas que você ama ou que você odeia, tudo que existe, tudo que você possa conceber como o todo universal, é o corpo da divindade que nós cultuamos. Então, a deusa é imanente às coisas materiais. Isso deixa o homem, a espécie humana, numa posição igualitária dos outros seres. Eu sou tão importante para a deusa quanto uma ameba ou um cometa. Então, o homem não tem um lugar especial na ordem das coisas,
E a gente trabalha com as coisas da natureza como uma questão de irmandade. Então, eu não mando nas forças da natureza, eu faço magia, porque a nossa religião é uma religião centrada em atos mágicos, principalmente da própria autotransformação. Então, se você cultua essa deusa que é imanente, a sua relação com as coisas e com o mundo, ela se modifica muito. O mundo não é mais mera matéria e o espírito é mais importante. Para nós, diferente para vocês, kardecistas, espírito e matéria são indissociáveis, eles são uma coisa só. Então, a gente não acredita que a matéria morre e o espírito prossegue. A gente acredita que o espírito a matéria é tão imortal quanto o espírito, porque ela só se transforma. São noções completamente diferentes Mas eu não vejo tanta diferença assim, porque, assim, não sei se... eu estudo muito as religiões, né, todas, embora eu seja kardecista, mas há, na verdade, mesmo no cristianismo tradicional, né, e também no espiritismo, que se considera cristão, mas uma nova releitura, um aspecto imanente de Deus. Deus não é só transcendente, é imanente também. Está em todas as coisas, está em nós também, né? Então, essa coisa que só é transcendente, não, é imanente também. Tanto que Paulo de Tarso dizia, em Deus estamos, em Deus nos movemos, né? Então, sim. Também essa coisa... Essa é uma coisa que eu explico. Como você é estudiosa, talvez você vai entender melhor eu falando o seguinte, nós somos muito espinosanos, principalmente a minha tradição de bruxaria. Né? A deusa, logo a natureza. É mais um panteísmo, digamos assim. Né? Exatamente, nós somos panteístas. É um panteísmo. Né? Agora, eu explico que isso não dê... No espiritismo também não há uma dualidade assim tão marcada entre espírito e matéria, porque o espírito, por exemplo, ele se apresenta vestido de perispírito, que é matéria também. Então, não há uma dualidade. A grande diferença entre a nossa crença em reencarnação, por exemplo, é que a gente não acredita realmente em reencarnação. A gente acredita em eterno retorno. Sim. Então, tanto a gente acredita em metempsicose, quer dizer, a gente pode... Amanhã, não sei o que eu vou ser amanhã. Né? Eu vou morrer nessa vida e amanhã a Márcia vai ser, sei lá, um pedaço de um planeta que você nem sabe o nome, ou um pneu de caminhão, sei lá. Né? Nós só sabemos que estaremos vivos no corpo da deusa em algum lugar e que a deusa é indestrutível e que nós também vamos estar vivos de alguma maneira. A nossa religião não tem uma preocupação com o pós-morte, porque a gente não acredita nem em vida eterna, nem fim de ciclo de reencarnação, porque a nossa crença no eterno retorno é uma crença, a gente não acredita que a natureza tem um motivo, a divindade não tem motivo para ter nos criado. Ela simplesmente cria porque é da natureza dela criar. E isso faz isso choca um pouco, geralmente quando as pessoas são kardecistas e querem se tornar wicanianas, elas se chocam um pouco com a gente não acreditar que o sistema reencarnatório é um sistema de aperfeiçoamento, a gente não acredita nisso. A gente acredita que somos perfeitos, se a gente acredita que somos imperfeitos é porque a gente está iludido. Porque a deusa é perfeita e nós somos a deusa. Essa é uma ideia um pouco também New Age, né? Está presente em várias filosofias. A tradição New Age, né? Todo esse conjunto de coisas que se convencionou chamar New Age, ele bebeu de um movimento que começou no final da década de 50, chamado Retorno da Deusa. No qual, por exemplo, Lovelock estabeleceu a hipótese Gaia, né, para dizer que o planeta era uma deusa viva e tal, que é muito o que a gente acredita, né? Mas, menina, eu fugi muito da definição de Wicca, né? Desculpa. Não, mas esse debate é muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta dentro do debate que a gente está, que é o seguinte: como é que fica o conceito de individualidade?
Porque, pois é. Porque a gente tem, é muito forte isso, né? E no espiritismo, como tem a reencarnação e é evolutivo, a individualidade se mantém, ela vai continuar existindo, né? A Porque minha o noção conceito de eu. o Para um conceito de sistema de imanência radical, que é o que a gente acredita, um sistema spinozano de crença, né, filosoficamente falando, a gente, na verdade, acha que qualquer dualidade é ilusória. Então, não existe eu, indivíduo, e você, indivíduo. Existe a grande alma do mundo, a alma do universo, que é a deusa, da qual nós dois fazemos parte. Então, em certa medida, eu sou você e você sou eu. Então, quando eu me relaciono com você, eu estou me relacionando comigo mesma e com a deusa no todo. Então, mas nós não conseguimos, porque nós somos criados dentro de uma cultura de transcendência, né, de deuses transcendentes, você não consegue pensar a não ser como indivíduo. Então, a gente usa a ideia de que somos um indivíduo de uma maneira didática, mas a gente acredita que isso é irreal, isso é uma ilusão que nós vivemos. Só que é uma ilusão da qual a gente não consegue se desfazer. Então, você acaba se relacionando com a divindade como se você fosse um indivíduo. Só que você tem que estar consciente que isso é ilusório, que é a própria divindade agindo no todo. Você é a divindade. Existe uma coisa semelhante no hinduísmo, às vezes, né? Alguns gurus ensinam assim, né? Que você faz parte de um todo e você não tem essa divisão. Tem várias filosofias imanentistas, né? Desde a Grécia. Exato. E a questão ética, né, da Wicca, como é que se põe? Porque uma das coisas que a gente sempre procura aqui no nosso diálogo interreligioso, né, é buscar alguma convergência, e as convergências geralmente estão na ética, né, porque pode haver diferentes visões de mundo, tal, mas as éticas, de alguma maneira, se conversam. Né? Como é que é a ética na Wicca? Bom, você começa pensando que a Wicca não é uma religião de massas. É uma religião de solitários ou de pequenos grupos. Nós somos proibidos de ter grupos maiores do que 13 pessoas. 13, que é o número de lunações de um ano, tradicionalmente é o tamanho dos nossos covens. Covens são as reuniões, as pequenas células que formam a religião. Esse nome vem do latim covenire, ou seja, acordar, são pessoas que têm um acordo entre si. E que acordo é esse? Que elas vão fundir as suas vidas para se apresentarem para a deusa como se fosse uma pessoa só, reunindo os seus saberes, as suas características boas e ruins, mas tentando ao máximo o quê? O que busca uma sacerdotisa ou um sacerdote da Wicca, uma bruxa ou bruxo ucraniano? Busca que o corpo da deusa seja cada vez mais equilibrado. Então, começa da sua obrigação de atingir um equilíbrio pessoal, de acordo com a sua interpretação. Ninguém pode mandar no que você acredita que seja o equilíbrio. Então, não tem, por exemplo, nenhum ditado de regras sociais na Wicca. Você pode ser carnívoro, vegetariano, vegano, dá na mesma. Você pode ser fumar, não fumar, gostar de defender o aborto, ou ser radicalmente contra o aborto, ser contra a eutanásia, a favor da eutanásia. Todos esses temas sociais, a Wicca não diz nada. A obrigação de uma bruxa e um bruxo dentro da nossa religião é ser feliz e equilibrar o corpo da deusa. Só que o ser feliz implica em ser livre, e ser livre, às vezes, é muito difícil, porque a maioria de nós gosta muito das suas gaiolas douradas, e a deusa te tira desse conforto das gaiolas douradas, porque ela exige um constante autoconhecimento. Como a gente acredita nessa deusa imanente, quando eu me autoconheço, eu conheço mais a deusa.
Então, a obrigação de fazer do autoconhecimento uma prática do dia a dia, tá? É essencial na formação e na vida de uma sacerdotisa ou um sacerdote na nossa religião, né? E já me perdi. Não, não da ética, mas existe algum Da princípio? ética, desculpa. Hum. Então, a gente costuma dizer que, como a nossa religião não visa o controle social, Sim, não se estabelece uma moral ditada, sim. mas se constrói uma ética que advém justamente dessa sua relação com o todo. Se você é responsável pelo todo, é aquele negócio do efeito borboleta. Eu piscando o olho aqui, eu faço terremoto lá no Japão. Então, a gente acredita, e isso é dito de uma maneira, a gente se refere muito aos deuses de uma maneira mitopoética, né? Então, a gente diz que, como os nativos norte-americanos acreditam, que a deusa é uma grande aranha que teceu a teia da existência a partir do próprio corpo e que cada ser criado tem uma ponta da teia. E o que você faz reverbera pela teia e volta para você. Então, cada ato seu tem que ser pensado nesse sentido da grande teia. Você é responsável por tudo. E, inevitavelmente, você terá o retorno das suas ações. É aquela coisa, se você pegar a bola de tênis e jogar gentilmente na parede, ela vai voltar tranquilinha. Se você der uma pancada com a bola na parede, ela vai quebrar seus dentes. Então, isso é o retorno. Para quem é iniciado na Wicca, a gente faz um voto sacerdotal, quer dizer, é um autofeitiço. A gente se compromete, como nós vamos ter um acesso maior ao poder da deusa, devido aos mistérios, porque é uma religião mistérica, e aí não é mistério de não estar escrito em lugar nenhum, é aquele sentido de mistério das antigas escolas de mistério mesmo. A sua experiência pessoal com a divindade é um mistério. Como que você vai fazer essa ponte, né? Você, no ato, na investidura sacerdotal na Wicca, você se submete a um retorno tríplice pelas suas ações. Então, tudo que eu fizer retornará para mim 3 vezes. Só que tem o outro lado. Tudo que as pessoas me fizerem, eu também sou obrigada a devolver 3 vezes. É um tipo de relação ética que faz você agir com muita responsabilidade, mas também se responsabilizar por ser usando um termo indiano conhecido, um agente do karma. Tá? Então, bruxos não são nem maus nem bons. Bruxos são pessoas que vão ter uma ética determinada por essas bruxos do meu tipo, né, da wiccanianos, determinada por essas regras. Então, você tem um conselho wiccaniano que diz: faz o que quiseres se a ninguém prejudicares. Então, você já pensa, se você prejudicar alguém, você receberá 3 vezes isso de volta, né? E o retorno tríplice. Então, eu me submeto ao retorno tríplice. Mas isso também, por exemplo, então, se alguém te prejudicar, você vai devolver 3 vezes, é isso? Não, não é que eu vou, eu sou obrigada a. É difícil entender um pouco isso, mas eu sou obrigada a. Só que tem que ser no estrito limite do agravo. Se eu passar 1 milímetro, eu já respondo 3 vezes mais. Tá? Então, Então, mas uma questão que me ocorreu agora é como existe alguma ideia dentro da Wicca de abordar a questão do adoecimento psíquico? Porque, assim, as pessoas que vão aderir às religiões, isso também é um problema em todas as religiões, na verdade, né? claro. Elas são pessoas que tiveram uma história, uma vivência, elas carregam com elas bagagem.
Claro. Essas bagagens vão influenciar na forma como elas conseguem, por exemplo, expressar amor, entender o que é o amor, por exemplo, isso, entre outras mil coisas. Na Wicca existe essa grande liberdade, quer dizer, é muito a partir da subjetividade de cada indivíduo, de percebendo o que é melhor, o que é pior. Mas essa subjetividade ela está submetida a esses traumas da infância ou questões que a pessoa carrega. Então, como que isso, existe uma abordagem sobre isso? Quer dizer, porque as pessoas podem Olha, deturpar, né? É por causa dessas Maurício, bagagens. a gente parte do seguinte pressuposto: a pessoa que vive ao sabor do inconsciente, ou sujeita a coisas que ela, forças da psique que ela não conhece, ela é um adormecido. E a gente define o iniciado como um desperto. Entendi. Ou seja, a diferença entre um não iniciado e um iniciado para nós é a diferença entre uma pessoa que se assenhora dos seus processos internos ou não. Entendi. Então, quer Tá? dizer, a Então, pessoa por precisa se abrir exemplo, para se olhar e ver essas questões todas para poder exatamente. ser um desperto. Para você ter uma ideia, na tradição diânica do Brasil, eu, pessoalmente, como iniciadora, tenho a seguinte exigência para todas as pessoas que estão treinando comigo para ser sacerdotes ou sacerdotisas. Vocês precisam estar num trabalho de autoconhecimento com psicólogo. Muito legal. Não é meu papel ser sua psicóloga. Eu fiz até formação em psicologia junguiana, eu fiz uma pós em Jung, porque além de ter mais de 30 anos de análise, eu ser analisada, né, por um junguiano, eu sou apaixonada pela obra de Jung e acho um excelente norte para o autoconhecimento. Então, eu uso a terminologia, as categorias até porque Jung, ele acredita nessa coisa da alma do mundo, né? Sim. O que ele chama de processo de individuação na obra dele, na verdade, é um processo de integração ao todo, né? De compreensão do todo. O Jung era um bruxo, né? O Jung era um bruxo. Para mim era mesmo, mas é por isso que ele é execrado pela academia, né? Então, ele é muito marginalizado pela academia, né? Então, Maurício, o que acontece? Eu já espero que a pessoa trate todas as questões psicológicas com o psicólogo, mas ela vai aprofundar essas questões no trabalho sacerdotal. Por quê? Porque, basicamente, a nossa formação é assim: eu vou conduzir, ajudar a pessoa, porque eu me considero uma mestra, uma companheira de caminho. Só que eu já passei por esse caminho antes e sei quais são os percalços, né? E posso aconselhar. Mas a ideia é assim: então vamos trabalhar um tema lá da culpa. Aí vamos escolher uma deusa cuja mitologia trabalha a culpa, como a deusa Rhiannon dos celtas. Tem uma história bem interessante. É uma deusa que é uma deusa fada, que queria muito ter seu filho. Aí nasce o bebezinho e ela fica 3 dias sem dormir, mas depois ela sucumbe ao sono. E as amas de leite, né, da rainha, fada, tal, estão lá cuidando da criança, mas a criança some, é raptada por um outro deus fada. E aí, quando ela volta, quando ela acorda, as amas ficam doidas, porque não acham a criança no berço, pegam um cordeirinho, matam, sujam de sangue os coeiros e o rosto dela. E dizem para o rei que ela comeu o bebê. E aí, o que acontece? Ela se sente extremamente culpada. E sem dizer nada, ela aceita aquela culpa e ela é levada a um castigo. Qual era o castigo? O rei manda ela ir para fora da cidade, para fora dos muros do castelo, e esperar qualquer pessoa na estrada. Quando chegasse uma pessoa que estivesse dirigindo a cidade, né, do castelo deles, ela tinha que contar a história dela e dizer que a culpa dela era expiada por aquele castigo que era carregar todos os passantes nos ombros até
entrar na cidade. E assim ela submete vários anos aquilo, até que ela descobre que o filho volta, que o filho cresceu bem em outro lugar, etc., que tinha sido só raptado. Então, ela aceita a culpa que foi entregue para ela. O castigo. Pelas amas, né, Uhum. que queriam se safar de problema. Ela aceita a culpa de ela se achar culpada de ter comido o bebê, e aceita aquele castigo horroroso imposto pelo marido. E, através disso, dessa história, a gente vai trabalhando os diversos tipos de culpa que a pessoa sente. Né? Só que como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer um ritual, entrar num contato profundo com essa deusa e vai trabalhar as questões da vida dela dentro dessa história. Né? Então, é todo um trabalho em que tem até uma parceria, né? O que você levanta no trabalho mágico, a pessoa leva para o consultório do psicólogo. As questões que ele levanta lá, vêm para cá e são tratadas como sagrado, e aí, numa meditação ou num trabalho de transformação qualquer, que a gente faz vários, a pessoa acaba dando um up, assim, que ela levaria anos no consultório tendo insights, do psicólogo, né? Vai limpando. Então, é assim que vai se construindo o autoconhecimento. Dentro desse sistema, é muito difícil você encontrar uma pessoa que acabe fazendo uma coisa muito doida, assim, muito fora de padrões éticos normais, né? Falemos de normalidade. Mas porque a gente defende valores como a vida, são valores absolutos. A vida, a liberdade, o respeito ao outro, a diversidade. Então, esses valores universais são valores para bruxas também, né? Claro que são, né? Senão a gente está contrariando a própria história da deusa, né? Eu acho interessante, já que a gente chegou nessa questão dos valores, também falar, então digamos assim, a filosofia Wicca seria incompatível com uma visão conservadora, de extrema-direita, opressora, que é o que nós estamos observando, um retrocesso no Brasil e no mundo, em muitos lugares, né? Infelizmente. Gostaria que você comentasse isso um pouco, porque nós estamos aí no meio desse pesadelo, né? Gostaria que só um adendo, quer dizer, as religiões cristãs, elas têm partes, né, dos adeptos que vão para esse lado do conservadorismo, né? Isso está bem claro na nossa sociedade atualmente. O cristianismo, gente, ele é muito maniqueísta, né? E que é uma coisa que a Wicca absolutamente não pode ser. A gente não é nem dualista, quanto mais maniqueísta, né? Eu sou o bom, eu tenho um Deus, sou protegida por um Deus bom, e o outro o Deus do outro é o meu demônio, né? Não acreditamos nisso, porque para nós a divindade é uma só. Então, tudo que a gente chama de bem ou mal do ponto de vista individual está na deusa, né? E se está na deusa, o que me define? Eu me defino por afinidades. Eu sou afim, era o que o Spinoza chamava de felizes encontros, né? Felizes encontros aumentam o meu prazer de viver, o meu conatos, e não felizes encontros diminuem. Então, eu me aproximo daquilo que me proporciona felizes encontros. Então, apesar de saber que a deusa é a Madre Teresa de Calcutá e o Hitler ao mesmo tempo, eu me afinizo mais com a Madre Teresa do que com o Hitler. Então, só que eu não posso deixar de reconhecer que as coisas que eu mais abomino também são a deusa. Só que uma parte da deusa que eu escolho não viver. Então, a ética é construída assim. Você não demoniza nada. Por isso que nós não acreditamos em demônio. Né? Quando é comum ouvir essa acusação para bruxas de cristãos, né? Elas cultuam o diabo. A gente nem acredita que possa existir um diabo. Sim. Né? Então, já que não existe, como é que a gente diz, né, que para acreditar em diabo tem que ser cristão, não pode ser pagão, como a gente. Mas
essa questão do conservadorismo aí, o problema não é o conservadorismo, né? Apesar de eu abominar o conservadorismo assim, sexual, do comportamento sexual, moral, porque eu acho isso uma coisa absurda, né? Causadora de tantos males, de tantas mortes, né? Tanto massacre na humanidade, que é a repressão sexual. Então, pessoalmente, eu acho isso abominável per si. Mas o conservadorismo político ele é mais grave porque ele é excludente, Exato. né? Ele é excludente e, geralmente, como hoje, infelizmente, a gente vê no Brasil, ele descamba num sistema de necropolítica. O Bolsonaro quer a morte dos que não lhe são agradáveis. Exato. Né? E a morte do preto, do pobre, da mulher, enfim. Né? Isso é completamente incompatível, ao meu ver, com ser pagão, neopagão nos moldes da Wicca. Por quê? A gente tem um aforismo que diz: a deusa ama a diversidade. Se a deusa ama a diversidade, ela ama toda a diversidade, a religiosa, a de comportamento sexual, a de gênero, a de classe social. Então, se a própria divindade é a diversidade, como que eu posso ser misógino, machista, racista, enfim, homofóbico, tudo que... Você pensa, Jair Bolsonaro, é o que eu não posso ser. Bom, ninguém, eu também penso da mesma maneira. Márcia, infelizmente, nós já estamos chegando no final da nossa... Nossa, como passou rápido. Desculpa, eu espero não ter sido muito prolixa. Não, foi ótimo. Desculpa se eu fui divagando um pouco. Não, é porque acontece que é um assunto muito vasto. Super vasto. As pessoas não conhecem. Verdade. Eu queria lembrar só uma coisa que eu aqui pensando em tudo que você está falando, né? E no seu próprio nome religioso, que você adota aqui uma deusa celta, né? Queridwen, né? Queridwen, né? Queridwen. Eu ia citar o seguinte, não sei se você sabe dessa particularidade, né, que Kardec dizia, né, que o nome Allan Kardec é um nome de um sacerdote druida, portanto, da religião celta. Né? E eu estava aqui Estudei bastante Kardec. Eu estava aqui pensando se nós poderíamos dizer, né, que o espiritismo é uma espécie de celtismo cristão, né? que assimilou determinadas coisas do cristianismo. Porque também, por exemplo, várias críticas... Interessante, boa pergunta. Porque várias críticas que você fez ao cristianismo, né, são do cristianismo fanático, fundamentalista, sim, né? São, E não claro. de uma releitura, por exemplo, à teologia da libertação, não uma releitura espírita, né? De releituras mais abertas e mais que dialogam mais, digamos assim, né? Com outras vertentes, né? Então, seria interessante. Eu gosto muito de estudar todas as religiões, exatamente porque a gente vai achando os diálogos, as convergências. Eu queria deixar claro o seguinte, né? Eu não tenho absolutamente nada contra a religião cristã. Não, eu só falo assim, porque é como a maioria das pessoas conhece o cristianismo. Sim. Na nossa sociedade, mesmo não tendo sido de nenhuma denominação cristã, a pessoa vai conhecer o cristianismo. Sim. Então, a gente, para fazer didaticamente uma distinção, a gente fica fazendo esses contrastes, né, ou críticas. Mas não cabe aqui nenhuma crítica às religiões, ao fundamentalismo sempre, de qualquer ramo, de qualquer um, não só dos cristãos. Né? Isso também estamos de acordo. Porque também eu estou no diálogo interreligioso há mais de 20 anos, né? Então, como eu falo, é um tipo de vocação isso também, né? Você ser chamado para o diálogo interreligioso também é um tipo de vocação. Que às vezes é difícil, né? Você aceitar algumas expressões religiosas muito diferentes das suas, né? Muito mais para o lado que você não quer viver da Deus.
E existem, claro, e merecem ser respeitadas do mesmo jeito, porém, eu não preciso compactuar com algumas coisas. Sim, sem dúvida. Olha, agradeço muitíssimo a sua presença, a sua entrevista foi ótima. Agradecemos. Quer fazer alguma consideração final antes de nós encerrarmos? Eu queria agradecer, achei muito legal o papo com vocês dois, foi assim, super rico. Fico à disposição se vocês quiserem me chamar de novo. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu tenho meu canal no YouTube, Mavesper, e também o canal da minha tradição, TDB, Tradição Diânica do Brasil, tá? E para terminar, eu queria falar que o meu nome não é só de uma deusa celta. Meu nome foi construído com a sílaba Ma, que é a sílaba universal para mãe, né? Vem do meu nome Márcia também. Vesper, que é a designação de Vênus, né? Da estrela Vésper, o planeta Vênus, que é a deusa. Si é a deusa grande mãe do Brasil. Si, na língua indígena, das nações indígenas, de várias nações, quer dizer mãe. Então, uma Vesper Si Queridae, né? Então, são 3 nomes de deusas mães, né? No panteão grego, no panteão greco-romano, o panteão brasileiro e o panteão celta. Muito bom. Agradeço. Então, e ficamos aqui convidando vocês até o nosso próximo programa, daqui a 15 dias, Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. Um grande abraço a todos e todas, um grande abraço, Márcia. Muito obrigada, um beijo para vocês.